que Jesus esteja entre nós. Na mensagem Fonte Viva de hoje, falando sobre queixas, eu me lembrei do Dr. Delfino, grande estudioso da doutrina, orador dessa casa. Foi o primeiro palestrante, quando eu cheguei aqui em 86, que eu tive a oportunidade de ouvir, aqui no Radiação, foi o Dr. Delfino. Fiquei encantado. Aí eu comentei com a Silvia Zacarias: Silvia, quem é aquele orador? Ah, é o Dr. Delfino, ele é médico. Falei, mas que encanto, fiquei encantado com ele. Então, quando a gente pergunta ao Dr. Delfino, como é que o senhor está, Dr. Delfino? Ele diz, sem queixas. Primeira coisa, sem queixas, né? É uma boa resposta. Muito bem, vamos falar hoje a respeito do final do Sermão da Montanha. Eu vou pedir para a Marizei, doutora Marizei, fazer a leitura do final do Sermão da Montanha, um pouquinho do comentário, pelo Tratado dos Evangelhos. Antes de mais nada, eu quero perguntar, todo mundo aqui já tem um Tratado dos Evangelhos? Todo mundo já tem? Quem não levantou a mão, porque ainda vai ter, né? Ótimo. Muito bem. Você quer que eu segure aqui? Irmãos e irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes afirmarei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem prudente que, ao construir a sua casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram as enchentes e as torrentes, que bateram com força naquela casa, e ela não caiu, nem a puderam abalar, porque estava alicerçada na rocha. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, ao rés do chão, sem alicerce. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram as enchentes e as torrentes, e bateram com força contra aquela casa. E imediatamente ela caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Evangelhos de Mateus e Lucas. Esse final do Sermão do Monte sintetiza as mais completas lições perfeitamente sintonizadas com as leis de Deus. Mais uma vez, o Divino Messias considera que o mais importante não é o que se fala, mas o que se faz conforme a ordem da lei natural estabelecida por Deus. Independentemente de denominação religiosa, sistema filosófico, cultura, grau de escolaridade ou posicionamento acerca da crença em Deus. Para o mestre da Galileia, explica Emílio Brasileiro, o rótulo religioso pouco importa. Jesus não discrimina nem aqueles que curavam em seu nome, mas que não eram seus seguidores, por exemplo. Ao tomar a palavra, João disse, Mestre, vimos alguém a expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, disse, não deveis proibi-lo, pois não há ninguém que faça milagres em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós.
E quem vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Jesus não aceita contemporizar atitudes bondosas com atitudes desrespeitosas diante das leis morais, por considerá-las normais. Ou seja, não aceita bondade com iniquidade. É evidente que toda atitude bondosa tem o seu mérito, mas também toda atitude contrária às leis de Deus terá as suas dolorosas consequências e não autorizará a mudança para um nível superior de evolução espiritual. Por isso, o divino Messias considerou que não basta curar ou operar sinais em seu nome quando se pratica a iniquidade. Para ele, a vida moral é a que importa. O mundo da moral é o mais importante da vida evolutiva. Portanto, não basta praticar o bem sob o peso do prato da maldade na balança da justiça divina. Então, Jesus alerta para os sofrimentos que nos aguardam decorrentes da nossa realidade planetária. A Terra é um planeta de sofrimentos onde a iniquidade ainda impera. Kardec classifica o nosso orbe como um mundo de provas e expiações. Expiações são os resgates impostos pela justiça de Deus aos espíritos recalcitrantes, e provas são os resgates escolhidos por espíritos que desejam ressarcir seus débitos perante as leis de Deus. Por isso, estamos sujeitos aos vendavais e às tempestades das injustiças terrenas e às enchentes e correntezas das ambições e do egoísmo humanos, bem próprios aos níveis intelecto-morais que ainda predominam no orbe terrestre. Passo a palavra para o orador. Obrigado, professora Marizei. É o final do Sermão da Montanha. Jesus, durante todo o sermão, nos aponta instrumentos, virtudes, para superarmos quaisquer problemas. Aí no final ele diz, olha, aqui está o roteiro, o conhecimento, a teoria, mas não basta apenas o conhecimento. Esse conhecimento terá de ser vivenciado, praticado. E aí ele vem e compara, dizendo que a chuva, as enchentes, os ventos, os rios transbordarão. Você ia lendo, lembrando de Porto Alegre. Aconteceu tudo isso. E isso acontece em nossas vidas. Agora, que tipo de enchente, que tipo de vento? Quando o rio transborda, o sofrimento que bate à nossa porta, ou a dor que bate à nossa porta, pode ter 3 origens. O passado, vindo a cobrança, o presente, vindo a cobrança, ou o ambiente social, o contexto no qual estamos inseridos. Jesus sofreu, não pelo passado e nem pelo presente, mas pelo contexto histórico, pelo nível de evolução daqueles habitantes do planeta Terra. Então, o sofrimento baterá à nossa porta, infalivelmente. E a primeira providência, não podemos perder a calma. A calma não se perde. Não podemos buscar o desespero. Semelhante a Jesus, estava numa barca, saiu de um lado para o outro lado do mar da Galileia, e veio uma tempestade de vento e do lago. Ele estava dormindo.
Os discípulos ficaram amedrontados, desesperados, e acordaram Jesus. Senhor, perecemos. Ele acordou e disse: ó homens de pequena fé. E disse ao vento e ao mar: silêncio, quieto. No mesmo momento, a tempestade de vento parou e as águas acerenaram. E os discípulos disseram: quem é esse que até o vento, que até os mares, que até as águas lhe obedecem? Jesus nos pede calma, primeiro momento. Mas para mantermos essa calma, precisamos de oração. E depois estarmos com pessoas as quais amamos, ou que nos amam. Nos unirmos, a união. Oração e união. No caso da casa, a família tem que estar unida. Quando chegar a enfermidade, quando chegar o sofrimento, que certamente virão. E como nós comentamos aqui no Tratado dos Evangelhos, estamos no contexto de um planeta de provas, de sofrimentos, de expiações. Sofrimentos que vêm cobrando ajuste perante a lei. Deus sempre estará de braços abertos. Mas Ele determinou sua lei de justiça, que diz que ninguém sairá daqui sem que esteja devidamente quitado ou quitada perante a lei. Portanto, meus irmãos, precisamos de um outro fator, de sermos indivíduos adaptáveis ao sofrimento. Muitas vezes nós fazemos planejamento diante de um objetivo, de uma meta, e nem sempre aquilo sai do jeito que foi planejado. E aí ficamos aborrecidos, atordoados, sem o plano B, sem o plano C. E aí vem o sofrimento. De 100% das contrariedades que nos chegam, 90% somos nós mesmos que as causamos. 10% vem de forma involuntária. De 90%, de 100% dos nossos problemas, 90% fomos nós que criamos. 10% é o outro que cria. E aí precisamos administrar as consequências dos nossos atos e as ações causais daqueles que nos rodeiam. Vamos dar alguns exemplos que o Evangelho nos oferece. Jesus envia os apóstolos às cidades para pregar a boa nova. E isso depois que ele passou uma noite orando. Passou a noite orando. E depois disse a Pedro e aos discípulos: precisamos divulgar as verdades do nosso Pai para outras cidades. E ele teceu várias orientações, e uma delas é: se você for a uma cidade e lá não for bem recebido, e ninguém quiser receber a palavra, sai daquela cidade. E os judeus tinham o hábito de sacudir o pó, ou seja, não piso mais o pé aqui. E Jesus usava muito os costumes judaicos para fortalecer seus ensinos. Sacode o pó das sandálias e vai para outra cidade. Muitas vezes nós queremos insistir com alguém, para que esse alguém mude, para que esse alguém reconheça os erros, para que esse alguém nos respeite. E não vem o respeito. Quem trabalha em algum ambiente aqui, profissional, e lá sofre de desrespeito,
pega o seu currículo e manda para outro lugar. Eu aprendi uma coisa com um grande orador que passou por aqui, chamado Javier Gordinho, jornalista, estudioso, e uma vez ele me deu um conselho: Emídio, nunca tenha um único emprego, nunca dependa de uma única fonte de renda, porque se essa falhar, você tem outra. Aprendi tanto com ele que eu trabalho em 5 faculdades. 5. E fica difícil sair das 5. Porque eu sou amigo dos donos das 5. Na ânsia de cumprir o mandamento, hoje ainda tenho vínculo com 5 faculdades. Me aposentei, mas está difícil sair delas. Aprendi com o seu Javier. Não está dando certo ali? Joga a rede do outro lado. Vai para quem quer. Divulgue para quem quer ouvir. Ou seja, sacode o pó e não perca tempo com quem não quer. E o livro dos Espíritos também nos ensina, os Espíritos nos ensinam, que quando o protegido não ouve os conselhos do anjo da guarda, o anjo da guarda se afasta. Imagina a situação. Deixa o barco à deriva. Agora você vai ter que aprender com as consequências dos seus atos. Até os espíritos não quer ouvir, não vou forçar. Deixa que a lei divina ensina. É o que comumente nós falamos, a vida ensina. Mas quem nos ensina é a lei natural, a lei de Deus, que a nossa irmã Aurilene comentou aqui antes. Então, sacode o pó e vai. Não perca tempo. Não perca tempo com quem não quer. Deixa. Busca outro trabalho. Busque outros amigos, outros relacionamentos, outras opções. Ou seja, não sofra desnecessariamente. Muitas das dores que nós padecemos porque teimamos. Meus irmãos, a leitura dessa obra tem me ajudado a tomar decisões. Quantas vezes eu abro de madrugada o livro e leio na que caiu, na mensagem que caiu. E dali eu tiro o ensinamento, porque o Evangelho nos ensina a pensar e nos motiva a agir. Muitas vezes nós não temos coragem de agir. Temos a sabedoria, temos o conhecimento, mas não temos coragem de fazer. E vem Jesus e diz: faça. E não tenha medo. Muitas vezes nós temos medo de dizer não. E não sabemos dizer não. Eu mesmo não gosto de dizer não. Quando eu quero dizer não, eu me afasto. Eu não gosto de repreender, de chamar atenção, de dizer me respeite. Eu não faço isso. Eu sumo, desapareço. Nem pensar, penso mais. Eu ajo assim. Como os anjos da guarda, se afastam. Aí quando o espírito se volta, cai em si, aí eles se aproximam. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz. Enquanto o espírito está endurecido, os espíritos não encontram uma brecha para poder auxiliá-los. Por isso que quem conhece a verdade, quem detém o poder da sabedoria e não as pratica, seja por covardia, seja por dependência de agir com o mal, é semelhante àquele que construiu uma casa sobre a areia. Não suporta as tempestades, as ventanias.
Mas aquele que ouve e é fiel em sua prática, o vento, enchente, os rios transbordam e a casa permanece inabalável. O perdão. O perdão é um instrumento poderoso para se solucionar qualquer problema. Mas perdoar não significa ficar a suportar, por exemplo, pessoas desrespeitosas. Jesus não conviveu com pessoas desrespeitosas. Ele era muito seletivo. Dos 12, ele tinha 500 discípulos. Dos 500, ele selecionou 12. E dos 12, ele selecionava 3. E dos 3 era um, que era o discípulo amado. Um. Que foi o único que esteve aos pés da cruz, junto à Mãe Santíssima. Um. Mas ele não conviveu com gente que não gostava dele. Ele não conviveu. Respeitava, condenava os maus hábitos, mas ele não conviveu. Não conviva com quem não te respeita. Afaste. Porque senão você vai adquirir câncer, mágoas profundas, bursite, raiva reprimida. Alguém já sofreu bursite aqui? Quem já sofreu, levante a mão. Agora não vai ler porque teve raiva. Já sofreu? No ombro direito? Eu estou sofrendo no ombro esquerdo. Imagina quanta raiva. Porque tem gente que perturba. É como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, perturba até os imperturbáveis. Principalmente quando nós... A Marisei está dizendo, muda o microfone, porque é do ombro esquerdo, né? Mas aqui a gente cura. Aqui, chega aqui, cura tudo. Já cheguei aqui com dor de cabeça, saí sem dor de cabeça. Já cheguei aqui com problema estomacal, saí sem dor nenhuma. Aqui, enquanto estamos aqui presentes, os espíritos trabalham. O passe já começou, desde o momento que nós entramos na casa. Por isso que é diferente de estarmos lá em casa, vendo o vídeo, e aqui no auditório, e aqui nesse centro espírita, nessa casa. Então a enchente virá. Quando? Ninguém sabe. Às vezes, quando menos a gente espera, acontece, vem a dor. E aí, primeira providência, não desespere. Não desespere. Segunda, se una a pessoas que você ama e que é amado ou amada. União. União. Aí vem depois o perdão. Aí vem depois a paciência. Porque nossos irmãos, queridos irmãos do Rio Grande do Sul, queridos irmãos, eu amo aquele povo. Depois de Goiás, o Rio Grande do Sul, o leitor espírita do Rio Grande do Sul é quem mais lê as nossas obras. Há mais de 30 anos. Quem mais lê os nossos livros são os gaúchos. E é uma sociedade organizada. Os irmãos vão ver. Os irmãos vão ver isso. Depois dessa tempestade, desse momento dificílimo, aquele estado vai duplicar de progresso. Se aquele estado tinha uma renda per capita X, depois dessa ventania, vai para X elevado à potência. Porque é um povo organizado, sério, trabalhador, digno. E eu fico pensando nos outros estados. Se está acontecendo isso no Rio Grande do Sul, o que que não aguarda o restante?
porque o Rio Grande do Sul é o estado mais organizado do país. Tem um sistema de educação perfeito. E eu fico pensando o que não acontecerá com o restante. Terremotos. Não falou em terremotos. Então, vamos colocar nossas barbas de molho, porque se a coisa está feia lá, quando chegar aqui, nos preparemos, porque ninguém vai se isentar da ação da lei. Eu fiquei assustado com o que aconteceu lá. Falei, meu Deus, esse povo não merece isso. Depois eu entendi. É o que Jesus disse: se estão fazendo isso comigo, com a vara verde, quanto não farão com a vara seca? Se está acontecendo tudo isso comigo, quanto mais com vocês. E por isso ele disse: não choreis por mim, mas choreis por vós, que quando a lei agir, não vai ser fácil. Então vamos organizar o alicerce de cada casa nossa, ou os alicerces das nossas casas. Vamos cuidar da fundação, das paredes, do reboco, do telhado. Vamos cuidar da nossa casa mental, buscando a paz. 2 tipos de paz. A paz da consciência é a base fundamental dessa casa. E depois vem outro tipo, a paz de espírito. Essa é mais difícil. A paz da consciência, basta fazer tudo certo, cumprir os deveres, praticar o que sabe. Daí vem a paz da consciência. Mas a paz de espírito não é fácil. Por que não é fácil a paz de espírito? Porque não depende só de nós, depende de todos. Em algum momento Jesus teve paz de consciência, sempre ele teve paz de consciência, mas ele não teve paz de espírito. Derramou lágrimas de sangue, sofreu, vendo seus entes amados fazendo coisas lamentáveis. E do alto da cruz ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção. Dizendo que a ignorância é a raiz de todo mal. A raiz de todo mal é a ignorância. E por isso que Santo Agostinho disse: se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele seria homem de bem por egoísmo. A ignorância é a raiz de todo mal. E por isso o nosso mestre diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que ao final do mais belo sermão que a humanidade tem notícia, o mais belo laurel constitucional de como o espírito pode chegar à felicidade ainda nesse planeta, ele se preocupa. Agora vocês sabem, mas não basta apenas saber, é preciso fazer, é preciso exemplificar. Claro que não é fácil, não é fácil. Na oração do Pai Nosso, no final ele diz: nos livra do mal. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Então o mal existe. Então o mal nos assedia. Então o mal nos persegue. O mal não dorme. O mal não descansa. Se você faz algum trabalho do bem e não está sofrendo alguma perseguição, tem 2 hipóteses: ou o trabalho está sendo mal feito, ou não chegou o tempo ainda da pedrada, porque ela chegará. Por enquanto não estou recebendo nenhuma pedrada aqui ainda, mas vai chegar o tempo. Cuidado, na hora que começa a incomodar as trevas, aí a crítica vem, a perseguição, espíritos perturbadores vêm, tiram o nosso sono,
E é aí que precisamos de estarmos em sintonia com o nosso querido e amado Mestre, com os nossos irmãos espirituais que nos protegem, com nossos entes encarnados, principalmente a família. A família. O bom exemplo tem que sair de casa. Porque aí, quando isso acontece, nada abala. No mundo dos negócios, há um princípio para o empresário: não faça nada sem a anuência da sua mulher. E nem nada sem a anuência do marido. Alguém já tentou fazer alguma coisa aqui que a mulher não aprovou? E não deu certo? Porque não dá certo. Ou o inverso também. Então precisamos do apoio uns dos outros. E aí venha o que vier. Aconteça o que acontecerá, o que deve acontecer. A união. Todo o Brasil se une em favor dos nossos irmãos gaúchos. Todo o Brasil se une. A grande lição da união. A tempestade, a chuva que não para, o rio que subiu de nível, que alagou tudo. E aí veio a união. Todos unidos. E aí não abala aquela casa, não abala o senso de organização, a fé daquele povo, o cuidado, a dedicação, a forma como eles fazem tudo bem feito. Então, a união. Com união, superamos qualquer problema. Com a união, nós vencemos qualquer obstáculo. Sozinhos, não. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas não optou por esse caminho. Precisou de companheiros. E reclamou. Nos seus últimos momentos, ele foi orar e pediu para que os seus discípulos também estivessem acordados para orar. Depois da oração, foi lá, estava todo mundo dormindo, e ele falou: vocês não me acompanham nas orações? Voltou a orar, depois voltou, estava dormindo de novo. E ele dizendo: mas vocês não estão dormindo de novo. O que ele queria? União. Me acompanhe no meu sofrimento. Até Jesus fez questão de ser acompanhado, fez questão da solidariedade dos seus discípulos, mas eles dormiram. Se até o nosso mestre precisou de companhia, de carinho, de oração, de cuidado, no horto do Getsemane, poucas horas antes de ser preso e depois julgado não, ele foi assassinado. Então ele pediu: gente, me acompanhe no meu sofrimento. Ele pediu apoio, união, calma, união, oração, perdão, paciência, humildade para aceitar. Olha, a realidade é essa, vamos aceitá-la. E a partir de agora, vamos superar dessa forma. Então, não basta apenas sabermos, não basta apenas conhecermos, é necessário que nós pratiquemos, no sentido de superarmos os obstáculos. E fora isso, ainda temos a grande proteção do nosso Pai, que pode tudo. Ele pode tudo, nada para Ele é impossível. E aí, elevemos os nossos pensamentos a Ele e digamos: Senhor, que seja feita a Tua vontade, mas me ajude.
para que eu possa suportar esse sofrimento. E acredite, a dor passou. Depois que eu sair, ela pode voltar, mas aqui ela passa. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que o nosso Mestre amado seja sempre solicitado. Jesus é um sol espiritual. Assim como o nosso sol brilha e atinge toda a terra, em um hemisfério, ele é um sol que nos acompanha. Ele brilha e nos acompanha aonde formos. Jesus nos conhece profundamente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Ele. Confiemos nele. Porque Ele também disse: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo suave. E que esse nosso querido e amado Mestre, que deve ser cada vez mais amado, cada vez mais solicitado, não tenhamos medo de estar toda hora conversando com Ele. E de pedir, pede, mas não vamos esquecer de agradecer. Muita paz a todos, e que esse nosso querido e amado Mestre esteja conosco em nossas dificuldades. Nossa